Pai, Senhor, a todos. Amém? Eu sou o professor Adeildo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Ative o sininho, dá o seu joinha, compartilhe nas redes sociais e Deus vai abençoar de uma forma poderosa a sua vida em nome de Jesus. Amém? Hoje estaremos abordando Eclesiastes 1:2, que diz assim: vaidade de vaidade. Diz o pregador: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, certo? Aqui nós estamos meditando acerca de Eclesiastes, que é um livro que foi escrito por Salomão, tá certo? E ele, na sua experiência com Deus, ele percebeu, né? Além de ser rei, ele foi criança, foi jovem, depois se tornou adulto, depois se tornou um ancião. Ele percebeu que tudo na terra é vaidade. Tudo é vaidade. E ele fala vaidade nesse versículo 5 vezes. Isso aí chama-se hebraísmo, né? É um modo hebraísmo de reforçar a palavra vaidade, tá certo? Vaidade. Assim como hoje nós podemos falar, né? Porque o céu é para cima, né? Se o céu já significa para cima, né? E o céu é para cima, né? Então, eu vou lá para baixo, né? Eu vou descer para baixo. Se você vai descer para baixo, para algum lugar, né? Mas nós também temos um pouco esse sentido de reforçar a palavra, tá certo? E aqui então ele usa um hebraísmo, reforçando várias vezes a palavra vaidade. O que acontece? Então essa palavra vaidade, ela tem uns significados, né? Aqui são sinônimos que eu coloquei. Inutilidade, sem sentido, fútil, vazio, passageiro, transitório, sem valor, ilusão. Tá certo? Então ele coloca o quê? Que está debaixo do sol é ilusão. Tudo que está debaixo do sol é uma vaidade. Tá certo? Tudo que é debaixo do sol é passageiro, vai passar, né? Ele ainda fala nos versículos que abaixo, ele fala, olha, que pessoas vêm e vão, né? Surgem e depois não existe mais. Por quê? Porque é passageiro, as pessoas vivem, né? E depois morrem e outros filhos, netos vão sucedendo, mas ninguém é eterno na terra, na face da terra, tá certo? No sentido espiritual, não. Porque nós estamos aqui falando de algo que perece, algo que está debaixo do sol. Então ele percebeu, Salomão, que tudo que está debaixo do sol é vaidade. Ele viu que é ilusão. Ele viu que o homem, ele tenta tomar a posição do outro, né? Hoje nós vemos assim, pessoas, por exemplo, quando nós entramos na área social, né? Nós vemos aqui os ricos, né? Os da classe média, tá certo? Classe média e os pobres. Os ricos sempre ficam mais ricos, muitas vezes. E os da classe média é aqueles que tentam ficar ricos. Também olhando para baixo, que também podem ficar pobres. E os pobres, muitas vezes, querem também, para a classe média, querem ser ricos. Mas muitas vezes os pobres, cada vez mais pobres. Por quê? Porque o homem tem isso, a ganância do homem, né? A Bíblia chega a dizer que há dos homens que acumulam, montam terras, né, para si próprio. Então, cuidado com essa soberba, essa vanglória de querer terras para si, né? Tem tanta gente que está passando até por privações, tá certo? Então, nós vemos, Salomão viu que, olha, aqui tudo é vaidade. O rico vai morrer, o da classe média vai morrer e o pobre vai morrer. Então, tudo que é debaixo da terra é vaidade. Por quê? Porque é uma roda, irmãos. É uma roda que vai girando, girando, girando. Os que são mais fracos, os mais pobres, vão ficando, vão se espedaçando por baixo da roda. E os que estão lá em cima, os ricos, continuam mais ricos. E os pobres estão sendo esmagalhados pela roda do capitalismo. Quem tem dinheiro faz, quem tem dinheiro pode. Aqui no Brasil mesmo, fala que nós podemos ir e vir, o direito de ir e vir. Mas se você não tiver dinheiro, você não vai poder sair do estado de São Paulo. Né? Por exemplo, para Minas Gerais, você não vai poder ir se você não tiver dinheiro. Então esse direito de vir, será que é verdade? Ou você só vai e vem se você tiver dinheiro? Então é isso que nós temos que meditar também, né? Esse direito de vir está coligado ao quê? Ao capital, ao dinheiro. Aí você pode ir. Aí eu quero ir para a França. Se você tiver dinheiro, você pode ir. Se não tiver, você vai ficar na mentalidade, né? na fantasia, né? No sonho de ir, tá certo? Então, Salomão, ele percebeu que tudo embaixo da terra é vaidade. A riqueza é vaidade. A vanglória é vaidade. Então ele percebeu tudo isso. Tudo isso. Só que acima das estrelas tem o céu atmosférico, né? O céu das nuvens, das estrelas. Tem o céu galáctico, que é das estrelas, na verdade. E tem o céu de Deus, tá certo? Que é o trono do Senhor. Até escrevi, o trono de Deus, que é acima do céu. Abaixo do céu, abaixo das nuvens, abaixo do sol,
é ilusão. Acima é a eternidade com Deus. Então pense nas coisas do alto. Paulo chega a dizer isso, né? Que ele está sentado em regiões celestiais. Quando Paulo fala isso, ele está pensando aqui, ó, nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Então nós, o cristão, sempre pensar nas coisas do céu. Trabalhar na terra, sim, há necessidade. Se não trabalhar, que não coma. Mas vamos pensar nas coisas celestiais. Não vamos pisar em ninguém por cargos, né? Tanto dentro da igreja, muitas vezes pessoas que ficam, né, tentando de tudo, tirar até a pessoa da igreja para ver se ela pega o cargo dela. Não tem esse sentimento, amém? Faça a obra do Senhor e Deus vai honrar a tua fé, tá certo? Então nós vemos aqui que debaixo da terra, Deus propôs, Deus permitiu alguns fundamentos. E esses fundamentos eu coloquei aqui, doutrinas que estão divididas. Dois tipos de doutrinas, tá certo? Eu vou colocar dois aqui. As duas doutrinas que nós temos. Que é o quê? Doutrina, mas que ensinamento? É outro? Não. Eu coloquei assim, que tem o fundamental, doutrinas primárias, e nós temos a doutrina secundária, tá certo? O que é isso, doutrina primária? É uma doutrina do fundamento da fé. Então essa doutrina eu fiz aqui como uma espinha dorsal, né? Como se fosse uma coluna de um ser humano, tá? O irmão me perdoe que tiver, que desenha melhor do que eu, que faça... biólogo ou até uma própria doutora aí, vê esse desenho aqui e fala, que coluna é essa, né? Mas fica na paz. Eu coloquei aqui para ter uma noção mais ou menos. O que é a nossa fé primária? Deus, Cristo e Espírito Santo. Essa fé não pode ser abalada. Essa doutrina não pode ser tirada. Que é Deus, que é a teologia, que é o estudo acerca de Deus. Cristo, que é cristologia, tá certo? E o Espírito Santo, que é paracletologia, que é a doutrina do advogado, do ajudador, do consolador, tá certo? Antigamente, o estudo acerca do Espírito Santo era pneumatologia, né? Mas mais sentido de sopro, né? Assim como o Espírito Santo também se coloca como um vento, como um sopro, tá certo? Mas hoje, comumente, é conhecido como paracletologia, que é o estudo acerca do Espírito Santo. Então, essa doutrina não pode ser mexida, né? Não pode ser mexida. Então, eu coloquei aqui Marcos 16,16, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem? Em Jesus. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. Eu sou bonzinho, eu sou legal, não importa. Se você não crê em Jesus, você está condenado. Então essa doutrina é primária, é fundamental, tá certo? É a coluna que sustenta a igreja. No versículo Apocalipse capítulo 7, eu coloquei também assim que é temer a Deus e dar glória, tá certo? Então temor a Deus, como a própria Bíblia diz, é o princípio da sabedoria, tá certo? Então, temer a Deus também faz parte a maior parte, é a coluna dorsal, que é Deus, a teologia, tá certo? Aí eu coloquei as secundárias, que em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz que, vamos meditar aqui em Deuteronômio 22, 5, que diz assim, irmãos, acerca das vestes do homem e acerca das vestes da mulher, que diz assim, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer um que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Aqui entra nas doutrinas secundárias, acerca de usos e costumes, de vestes, tá certo? Aqui já está dando ensinamento. Em Isaías, capítulo 3, versículo 16. Lembrando, irmãos, que eu sou pentecostal e sou tradicional no sentido de usos e costumes, tá certo? Eu sei que tem gente que discorda, mas é o que eu vejo que a Bíblia, que eu entendo pela Bíblia Sagrada. Eu sei que pessoas discordam, principalmente hoje com o neopentecostalismo aí, né? Várias igrejas neopentecostais. Então esse movimento ficou forte, né? Se esforçou, foi se crescendo. Então hoje, agora quem fala isso parece que é o errado, né? Então nós temos que ficar quieto. Mas eu sou pentecostal com uso de forma que eu creio nos usos e costumes tradicionais, porque a Bíblia diz que não deixarmos corromper pelos maus costumes, tá certo? Use sempre os bons costumes, aquele que faz bem a sua alma e a vontade de Deus. Então diz assim, não vou ler tudo, mas vou ler o versículo 24 de Isaías, que diz assim, essa será o lugar de perfume, haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de escrepadura de cabelos, calvície, em lugar de vestes luxuosas, cinto de cecílio, e queimadura em lugar de formosura. Aqui Deus está falando mais para tirar
tirar o quê? Tirar os pendentes, os braceletes, os véus, tirar até aquele negócio do nariz, né? Como hoje é chamado de piercing até, né? Os piercings no nariz. Então aqui a Bíblia está falando tudo sobre isso no versículo, capítulo 3, aí, versículo 16 ao 24, quando Deus estava irado com o povo, falou, tira tudo isso, tira todos esses ornamentos, porque eu estou irado convosco, tá certo? Então aí seria doutrina secundária, que tem que ver, irmãos, tem alguns costumes que é da igreja em si só, que não vai afetar a sua salvação, tá certo? Que eu posso colocar como pontos, eu vou colocar aqui como pontos periféricos, tá certo? Como periferia, tá certo? Então são pontos mais longe, são costumes mais longe. Agora você tem que ver e ficar esperto, né? Atento, para se isso vai causar o quê? Desejo sexual a alguém, uma saia curta, uma roupa colada ao corpo, né? Muitas casadas que ficam postando, né? Coisas com o corpo à mostra, bem apertado, bem sensual. Então tem que ter um cuidado com isso. E o homem também, né? Tem homem que tem lábia, fica querendo quase que namorar as irmãs dentro da igreja, né? Então tem que ter um cuidado com isso, tá? Se coloca no seu lugar como cristão. Não é proibido conversar com os irmãos ou com as irmãs, mas ser vigilante, tá certo? E vocês que aí que ficam com essa mentalidade de que hoje é moderno, hoje está tudo bem, irmãos, a parte sexual sempre predominou na vida humana. O homem é um imã, o homem e a mulher é um imã. Esse imã, quando eles chegam perto, eles se unem, tá certo? Então não brinque com o pecado, não brinque com você se achando muitas vezes o santarrão, tá certo? Vigie, você mãe, jovem, você que é casada, vigie com as suas vestes, tá certo? É uma doutrina secundária? Mas é importante para a sua salvação. Não faça talvez outros irmãos, outras irmãs até pecarem por desejar você, tá certo? Então, adore a Deus. Tudo que é abaixo da terra é vaidade, tá certo? E que Deus venha abençoar a vida dos irmãos de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu creio que foi útil. Você pode usar talvez essa mensagem na sua igreja. A parte aqui também da doutrina primária e secundária, tá certo? A doutrina que não pode ser mexida, porque aí você se torna heresia. Se você mexer na trindade aqui, que é a coluna, né, principal, é a coluna da igreja, você está tirando tudo o que é real e que é verdadeiro, amém? Que Deus venha abençoar os irmãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Dá o joinha, ative os sininhos, tá certo? Compartilhe nas redes sociais, tá certo? E faça algum comentário, pode fazer comentário, pode também dar alguma ideia, amém? Pode escrever lá, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, amém.